Olá, boa noite para você. Uma montanha de dinheiro, assim podem ser definidas as dívidas dos estados com a União. Uma história antiga, até agora sem final feliz. Essas dívidas foram formadas na década de 1990, quando vários dos chamados entes federativos assinaram contratos de refinanciamento de suas dívidas com o Tesouro Nacional. O governo federal assumiu os débitos estaduais e passou a receber parcelas mensais naquele período. Ao mesmo tempo, fez exigências, como a privatização de bancos estaduais e a limitação de gastos com o pessoal. Quem não pagasse os valores mensais teria o repasse de contribuições retido, o que já acontece com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Os governos estaduais reclamam que os juros cobrados absorvem parte importante das receitas e inviabilizam a administração. E o Rio de Janeiro vive, por exemplo, a situação mais dramática. Diante da crise, o presidente em exercício, Michel Temer, concordou em alongar as dívidas estaduais com a União por mais 20 anos e também suspender, até o fim de 2016, o pagamento das parcelas mensais das dívidas dos estados. Mas será que essas medidas resolvem o problema definitivamente? Como os estados chegaram a essa situação? E o governo federal tem condições de abrir mão de 50 bilhões de reais? No programa de hoje, vamos tentar localizar a raiz deste problema e entender um pouco melhor de que forma as dívidas dos estados afetam a nossa vida. Para esse debate, convidamos a Juliana Inhas, ela que é professora do INSPER, Ensino Superior em Negócios e Direito e Engenharia. E o Alessandro Paiva, coordenador do curso de Administração da Mackenzie, aqui do Rio. Juliana, Alessandro, boa noite. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos voltar um pouquinho na história, né? Já vista o relato dessa nossa apresentação. Juliana, como é que você analisa essa situação a qual chegamos, tendo como base esse histórico de relacionamento que surgiu desde os anos 90? Boa noite para você. Boa noite. Era bem previsível que a gente chegasse nessa situação depois de tudo que aconteceu com o refinanciamento dessas dívidas, que na verdade não vem da década de 90, ele é anterior a isso, vários planos, várias tentativas de refinanciar essa dívida dos estados foram feitas lá para trás. Então a gente já carrega essa dívida, na verdade, ela é um histórico desde a época do período militar. A gente vem da época do milagre econômico, as tentativas de fazer a infraestrutura no Brasil, as tentativas que deram certo naquele momento, mas que os estados acabaram carregando boa parte desses passivos e isso foi sendo carregado, isso foi sendo empurrado, e os estados foram ficando cada vez mais endividados. A União tentou fazer várias tentativas de refinanciamento. Esses refinanciamentos, por hora, deram certo, só que as condições econômicas também não nos favoreceram tanto. Então, por exemplo, a estabilidade econômica que veio com o Plano Real, que foi ótima em alguns aspectos, ela acabou piorando a condição das dívidas, porque uma das fontes para que os estados conseguissem reduzir uma parte do seu endividamento era através do processo inflacionário. Então, a redução do processo inflacionário, por exemplo, o aumento das taxas de juros para controlar a inflação, acabaram tornando essa dívida cada vez maior. Então, era uma profecia meio que realizável. A gente já sabia que uma hora isso ia estourar. Alessandro, 427 bilhões de reais até o mês de abril, o valor da dívida dos estados com a União. Que análise você faz para que esse cenário tivesse chegado até onde chegou? Eu acredito que faltou planejamento, né? A base da gestão, o que é? É você planejar, organizar, dirigir e controlar. O quê? Os recursos, todos eles. Os recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos. Então, se houvesse um planejamento mais efetivo por parte da utilização dos recursos, talvez não chegássemos ao ponto que chegamos. Principalmente no caso do Rio de Janeiro, né, que chegamos ao passo de decretar calamidade pública, né? Pois é, nessa situação a gente vê aí servidores sendo alijados do seu direito de receber os seus vencimentos em situação que coloca a conjuntura da crise como uma justificativa de momento. Mas um estado que recebeu Pan-Americano, Copa do Mundo, royalty de petróleo, verba de Olimpíada, era razoável que a essa altura do campeonato não tivesse recurso, Juliana? Olha, falando especificamente do Rio de Janeiro? Na verdade, razoável não era. Mas a questão é que o Estado ele é um péssimo gestor.
né? O Estado ele não tem uma tradição de fazer gestão de uma forma eficiente. Então a gente vê, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro em específico, o Rio de Janeiro foi um dos estados que mais contratou pessoas e cargos comissionados ao longo dos últimos anos. Então isso traz para a estrutura do sistema público um ônus que é extremamente elevado frente ao bônus que isso proporciona. Então é óbvio o que se chama da máquina pública, né? Isso mesmo, a máquina pública ela é muito custosa. Né? E isso não é só no âmbito estadual, a gente está falando de máquina pública de uma forma ampla, tanto na União, nos estados, nos municípios. E a gente tem hoje, isso não é um problema só do Rio de Janeiro, né? A maioria dos estados, eles estão completamente inflados, muito pessoal, muito cargo comissionado. Isso faz com que realmente a máquina seja muito custosa. Esse Agora, é um dos problemas. Alessandro, não dá a impressão de que nós vamos esperar os Jogos Rio 2016 passarem para voltar a cuidar do assunto? Porque, por exemplo, em 2017, os estados voltam a pagar a dívida, pagando 5,55% da parcela, aumentando mais ainda esse valor a cada mês. Jogamos para frente, simplesmente? Só estamos empurrando esse problema. Foi muito engraçado quando o Rio de Janeiro ele foi sorteado para ser a sede, né? Se esperava uma entrada de recurso. Então, a esperança eram os jogos vão trazer dinheiro. Hoje em dia está se buscando dinheiro para se finalizar os jogos. Inverteu, né? Antigamente, quando ganhou, essa era a ideia. Vão entrar, teve uma pesquisa que seria entrar 50 e tantos bilhões para o Rio, sem contar a questão da projeção, para o turismo e por aí vai. E agora não, agora nós estamos esperando, né, pedindo 2,9 bilhões para conseguirmos finalizar, termos o mínimo de segurança para os jogos. E não fecha a conta do que tem que realmente ser fechado. E não fecha a conta. Né? Hoje, o custo total ficou na faixa de 39 bilhões com os jogos. Parte, iniciativa privada, está arcando com isso. Mas, enfim, talvez esses 39 bilhões que foram usados com os jogos, se eles fossem usados no Estado, não foram os jogos que fizeram a dívida do Estado chegar onde chegou. Até porque quem recebe recurso é o município do Rio de Janeiro que vai sediar um evento, né? E a dívida, nesse caso, é do Estado, que recentemente até entregou 2 unidades públicas de saúde para a administração do município. E que é um outro problema sério, a questão da saúde. Né? Como é que nós vamos, os hospitais, sendo o Hospital Pedro Ernesto, como exemplo, né? Toda hora vai fechar, não vai fechar, por falta de repasse de verbas. Então, a gente, após as Olimpíadas, é que vai voltar a discutir essa questão. A questão é, quando terminar as Olimpíadas, como que estará a situação econômica de maneira geral, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil? Vamos conversar agora com mais uma convidada, trazer a Maria Lúcia Fatorelli, ela que trabalha na Auditoria Cidadã e vai conversar com a gente agora, gentilmente, pela internet. Maria Lúcia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, José Brito. Um prazer estar aí com você, com o professor Alessandro, com a Juliana. Estou acompanhando aí o diálogo. Parabéns, está muito interessante. Obrigado. Venha participar conosco então, Maria Lúcia. Olha só, a gente tem debatido aqui justamente um pouco da conjuntura que trouxe para esse cenário, né? Na sua análise, independentemente dos grandes eventos, falando da cidade do Rio de Janeiro, mas falando dos estados como um todo, como é que você analisa os hiatos nas gestões públicas que trouxeram a esse quadro atual? Olha, eu concordo que, sem dúvida, nós temos problemas de gestão em todas as esferas de governo no Brasil e no mundo todo, não é mesmo? Mas é importante focar a questão da dívida dos estados e pegar esse fio da meada, pelo menos dos anos 70 para cá, porque essa análise permite constatar como funciona o que nós da Auditoria Cidadã da Dívida, chamamos de sistema da dívida. Nós chamamos de sistema da dívida a geração de dívidas sem transparência, sem contrapartida efetiva em bens e serviços, e depois que ela é gerada, é muito fácil fazê-la crescer por conta das taxas de juros abusivas praticadas, né? E outros esquemas financeiros. Então, assim, eu gostaria de pegar um fio da meada nessa dívida dos estados, a Juliana já falou um pouco, começa lá na década de 70, mas nós tivemos o cuidado de ler todas as resoluções do Senado Federal, desde 1970, que autorizaram
endividamento dos estados. Como vocês sabem, a Constituição brasileira exige que todo endividamento dos estados seja autorizado pelo Senado Federal. Nós lemos todas. E o que nós percebemos? Lá na década de 70 e 80 também, a maioria, mais da metade das resoluções, sequer mencionam quem era o agente credor. Então, nem sabiam quem estava emprestando. Mas o que você quer dizer com isso, Maria Lúcia? Que seria necessário, então, uma mudança legal, uma mudança no regimento, na legislação brasileira, no tocante a esse assunto, para próximos passos? Olha, o que a gente quer é uma auditoria dessa dívida desde a sua origem. Por quê? A origem é obscura. Estados como Pará, Ceará, pegaram empréstimos com banco nas Bahamas, nas Ilhas Caimã, outros estados em Singapura, isso lá na década de 70. Empréstimos de dezenas de milhões de dólares. Olha, a transparência lá na origem não existe. Depois, esses empréstimos concedidos por bancos privados internacionais, em tese, a gente nem sabe se esse dinheiro chegou mesmo, sofreram lá no final da década de 70 o impacto da alta dos juros feito pelos próprios bancos. Esses empréstimos foram feitos lá a taxas de 4% a 6%, e os próprios bancos credores, que controlavam o Federal Reserve e a Associação de Bancos de Londres, passaram essas taxas para mais de 20% entre o final da década de 70 e início de 80. Então, a coisa vai virando uma bola de neve. Na hora do refinanciamento, o total refinanciado pela União, 55% do valor refinanciado corresponde a passivos dos bancos estaduais. Pois é, eu vou trazer esse gancho que você está trazendo para a gente, Maria Lúcia, pegar a opinião aqui da Juliana e do Alessandro. Já eu volto com a palavra para você, tá bom? Só para eles poderem debater um pouquinho esse ponto. Então, como a Maria Lúcia está falando, Juliana, a gente vê que o refinanciamento é uma prática que já não é nova e que acontece, inclusive, nas nossas vidas, né? As pessoas conseguem se organizar de tempos em tempos financeiramente a partir de um refinanciamento, que não, de fato, seja uma coisa boa, a pessoa que tem que conseguir se organizar no primeiro momento. Mas como é que você vê esse tipo de prática? Porque é uma prática que se multiplica em toda a sociedade. Sim. Especificamente nesse refinanciamento que está sendo proposto agora, entendam que essa prática ela não é ruim, é uma necessidade, né? Os estados, eles precisam realmente ter um certo fôlego. A gente tem situações muito complicadas, a situação do Rio de Janeiro é uma situação muito complicada, a situação do Rio Grande do Sul é muito complicada e a sociedade sofre demais com isso. Então a gente tem funcionários públicos que não recebem, a gente tem policiais, bombeiros, servidores no geral que não estão recebendo seus salários. Isso é muito injusto, né? Então, na prática, esse refinanciamento ele precisa acontecer. A questão é que é fundamental que dentro dessa agenda de refinanciamento os estados deem contrapartidas. Né? Não é possível que a gente faça um refinanciamento no sentido de que, olha, o governo ele abre mão, a União abre mão de uma parte do pagamento, que não é um perdão de dívida, é só está postergando um pagamento que teria que ser feito agora e vai ser feito posteriormente, e os estados não se comprometerem, por exemplo, com uma redução dos seus gastos. Então, mas não fica aquela lógica de um gestor ir jogando para o outro e vai passando para o outro e vai passando para o outro, e aí a gente volta à década de 70 a todo momento. Sim, existe isso. É por isso que é necessário, como a Maria Lúcia estava falando, as dívidas elas têm que ser muito transparentes. Toda a contração de dívida, eu sempre comento que dívidas não são ruins, desde que elas sejam bem administradas. Né? Os estados eles fazem dívidas porque de vez em quando acontece algum imprevisto e que as receitas não cobrem os gastos. Então, isso é uma prática que não é só nossa, é uma prática de política econômica feita no mundo inteiro. O grande problema no Brasil é que essas dívidas cresceram absurdamente. Então, o importante é que essas dívidas elas tenham transparência e que os estados se comprometam em não deixar que essas dívidas cresçam de uma forma abusiva como cresceram nos últimos períodos. Alessandro. Concordo com a Juliana, esse refinanciamento ele acaba sendo uma questão de sobrevivência. Se não houver refinanciamento da dívida, não vai ter dinheiro para coisas básicas, né? Como comentou, pagar o salário de funcionários, pagar pensando em segurança, pensando em saúde, pensando em uma série de situações. Se eu não refinanciar, eu não tenho dinheiro efetivamente. Mais uma vez, pegando o exemplo do próprio Rio de Janeiro,
O governador comentou hoje de manhã... O governador em exercício. Né, comentou hoje de manhã que se o dinheiro não chegar, né, até quinta-feira, para o fim de semana, talvez não se tenha dinheiro para as viaturas da Polícia Militar. Então, é uma questão de sobrevivência. Imaginou não ter dinheiro. Agora, o que tem que acontecer é realmente uma contrapartida. O governo tem que ser mais firme nessa questão de está aqui o dinheiro, mas em contrapartida eu preciso disso, de definir quais serão os parâmetros para que eu libere esse dinheiro, para que eu deixe você refinanciar, porque isso não é muito fácil. Eu vou pegar o dinheiro, vou refinanciar e vou usar da maneira que eu quiser. E aí eu só vou aumentar a minha dívida. Eu não consigo pagar os juros. Alguns estados, Alessandro, conseguiram liminares no STF para reduzir esse pagamento das parcelas, né? Essa vai ser uma rotina, por exemplo, essa ação que recorre ao STF para poder pleitear o que de fato tem que ser pago? Eu acredito que sim. Inclusive, o dinheiro que foi liberado para o Rio de Janeiro agora, ele abriu precedente para que outros estados peçam a mesma coisa. Né? O Rio de Janeiro conseguiu, fruto da Olimpíada, lógico, mas outros estados têm os seus problemas de endividamento tão graves como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul. É um grande exemplo disso. Então, eu vou abrir precedente para que outros estados, com as suas justificativas, também peçam dinheiro, também tentem refinanciar as suas dívidas. Pois é, Maria Lúcia, nesse sentido, as questões políticas não acabam interferindo nessas negociações, fazendo ali do lobby, nessa atual conjuntura do país, um elemento muito forte? Claro, a grande questão é por que essas dívidas cresceram absurdamente, como eu concordo que a Juliana falou. Você parte de uma dívida em que 55% dela o Estado não recebeu um centavo, era passivo dos bancos privatizados. E aí você joga em cima juros, IGPDI, mais juros de 6% a 9%, que teve ano aí, 2010, 2011, que chegou a 20% ao ano. Enquanto o BNDES empresta 4%, enquanto os empréstimos para incentivo à exportação é 1%, 2%, enquanto a gente empresta para os Estados Unidos a 0,25%. O juro cobrado dos estados chega a mais de 20%, vira essa bola de neve. Mas nessa lógica do capital, há de se equacionar algo nesse sentido? Porque eu concordo com você na análise de que os juros são exorbitantes. Mas no mundo real, com a instituição privada, dá para se fazer uma negociação de uma outra maneira? O que você sugere, Maria Lúcia? Mas nós não estamos falando de instituição privada. Essa dívida dos estados, a União refinanciou para os estados. E a mesma União empresta através do BNDES a 4%, mas para os estados chegou a ser 20% em determinado ano. Empresta a 0,25% para os Estados Unidos, mas para os estados é 20%. Então, para exportadores, a 1%, 2%. Então, a dívida virou uma bola de neve. Os estados já pagaram mais de 2 vezes o valor refinanciado, considerando o valor do passivo dos bancos. E ainda devem 4 vezes o valor refinanciado. Então, é um grande esquema, é impagável, não vai conseguir pagar nunca. Então, tem que rever. Eu concordo que há problema de gestão, tudo isso. Agora, a dívida está sendo uma desculpa para retirar direitos sociais, para deixar a saúde e a educação no Brasil em estado de calamidade, a segurança também. E o Brasil, poxa, não é qualquer país, nós somos um dos países mais ricos do mundo. Como é que isso acontece? Né? Essa subtração de recursos constante para pagar essa dívida, que mais da metade dela já deveria ser anulada lá na origem, porque o passivo dos bancos não poderia ter virado dívida pública para todo mundo pagar. Pois é, trazer a opinião do Alessandro sobre esse assunto. O que você tem a dizer sobre essa consideração da Maria Lúcia, Alessandro? Eu acho que existe um foco político, né, e econômico. Então, você não consegue dissociar a questão política, né, esses juros abusivos, vamos chamar assim, como ela comentou, para os estados, talvez seja até fruto de uma percepção de um não pagamento. Eu vou cobrar juros, como ela falou, de 5%, 10%, 20%, porque eu sei que o estado ele não vai pagar mesmo, eu sei que ele vai postergar, eu sei que ele vai fazer de maneiras que acabe não recebendo esse dinheiro. Então, acaba sendo uma bola de neve. Mas, ao mesmo tempo, se a União não receber esse dinheiro, como é que vai funcionar? O que vai acontecer? Né? Estamos falando de estados, né, que estão em colapso, estão com dívidas muito grandes. Mas, pensando numa conjuntura maior, né, se a União não recebe esse dinheiro, como é que vai ficar?
Então, é necessário também, a gente sabe que os estados estão endividados, precisam pagar, mas o não recebimento vai fazer com que a situação, de maneira geral, do Brasil piore. É nesse cenário, Juliana, que a privatização de algumas instituições estaduais entram na pauta, como, por exemplo, o caso da SEDAI, aqui do Rio de Janeiro? Sim, é uma contrapartida, né? Essa foi uma das possibilidades de contrapartida, muito embora não tenha sido colocada dessa forma. Né, esse novo plano de renegociação, ele possibilita que os estados vendam parte das suas empresas para quitar uma parte da sua dívida. Né? Essa pauta de privatizações, ela já estava meio que implícita nos planos desse governo interino. Né? Quando o PMDB lançou aquele documento antes do afastamento da presidente Dilma, já se falava bastante da possibilidade de privatizações, muito porque se tem essa percepção de que o Estado não consegue fazer uma gestão eficiente dos seus recursos. Então, na verdade, no meu ponto de vista, o governo interino consegue agora colocar meio que de uma forma implícita a pauta de privatizações, sem que a sociedade se escandalize tanto com a privatização das empresas públicas. Maria Lúcia, como é que você analisa essa pauta da privatização chegando nesse momento? Concorda com a Juliana que acaba maquiando o tema, disfarçando a análise da pauta da privatização em virtude da extrema necessidade de um Estado se recompor financeiramente? Olha, o acesso aos bens públicos tem sido o objetivo no mundo inteiro. A dívida é só uma desculpa para facilitar esse acesso. No caso da dívida dos estados, eu vou discordar do professor Alessandro, porque não havia risco dos estados não pagarem. Nós sabemos, o modelo tributário concentra a receita da União e se os estados não pagassem, a União pode reter o fundo de participação, como está retendo do Rio Grande do Sul. Então, é um empréstimo sem risco. Esses juros deveria ser zero, porque, aliás, nós estamos falando entre entes federados. E, ademais, a União tem lucrado com essa dívida. Ela tem lucrado dados do próprio Tesouro Nacional, no relatório que o Tesouro Nacional apresenta para o TCU, mostram como a União vem lucrando em cima dessa dívida dos estados. Os estados já pagaram o que deviam e o que pagam atualmente contribui para a União fazer o superávit primário. E esse ponto em que os estados chegaram de estarem quebrados mesmo por conta desse juro abusivo, dessa assunção de mais da metade da sua dívida, foi dívida proveniente de passivo dos bancos, tudo isso, chegou num ponto em que os estados, já há uns 5 anos, vêm sendo empurrados para contrair dívidas externas. Com essa alta do dólar, esse foi outro fator que impactou nas finanças na estaduais. Conjuntura atual dos estados, né? Obviamente. E ainda está abrindo espaço para um novo esquema que nós já identificamos em vários estados e municípios no país, que utilizam uma empresa, uma sociedade anônima, que está funcionando paralelamente a diversos estados e municípios, sob a forma de sociedade de propósito específico, que é criada para um propósito específico e depois ela pode desaparecer. Essas empresas emitem debêntures, papéis, vende, oferece juros elevadíssimos e com garantia dos entes federados, dos estados e municípios. Esse tipo de operação já nasce como dívida pública. Na origem, né, Maria Lúcia? Já vem da origem com esse vício de não equacionar o processo. Então é uma sequência de esquemas nesse momento em que o mundo vive esse capitalismo financeirizado. Esse tipo de empresa, sociedade de propósito específico, é o mesmo esquema que nós vimos atuar na Europa e que contribuiu para quebrar a economia europeia. A economia europeia que vai passar por uma nova discussão agora com a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu vou pedir para a Maria Lúcia permanecer, se puder, conosco na linha, porque eu vou fazer um rápido intervalo agora e já eu volto ao debate com você, Maria Lúcia. Rapidamente, trazer um pouco do tema do próximo bloco. Alessandro, uma proposta de juros zero entre União e Estados com esse jogo político é algo minimamente viável num cenário a curto prazo ou utópico? Eu acho que é algo utópico, né? Que a gente acaba considerando, dentro dessa perspectiva,
né, a gente acaba considerando a União como um grande agiota. Conforme a Maria comentou, né, se os juros são abusivos, ela acaba sendo um grande agiota dos estados, se ela vai viver só dessa questão dos juros, né? Então, eu acho que o juro zero seria algo complicado hoje em dia. Juliana. Também acho inviável, porque a União está emprestando dinheiro para os estados, dinheiro que poderia ser aplicado em outras coisas. Então, acho que a proposta, e também a gente tem que levar em consideração a crise que a gente passa hoje, a União precisa desse tipo de receita, então a receita de juros ela não é desprezível, né? Existe uma possibilidade que já tinha sido comentada nas propostas anteriores de mudar a forma de reajuste, tornar um reajuste um pouco mais justo do ponto de vista dos estados, diminuindo um pouco esse reajuste, tirando a carga do IGPDI, que é um indicador historicamente elevado, para um indexador um pouco menor, como no caso da Selic. É uma possibilidade. Bom, vamos fazer um rápido intervalo agora. No próximo bloco a gente vai trazer de novo a Maria Lúcia, justamente que participou da auditoria da dívida grega e vai tentar fazer um paralelo conosco das relações desse processo com a realidade brasileira. Sala de debate de hoje falando sobre as dívidas dos estados brasileiros com a União e como elas têm relação direta com a sua vida. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Sala Debate, falando sobre as dívidas dos estados brasileiros com a União. Conosco aqui no estúdio a Juliana Inhas, ela que é professora do INSPER, e também o Alessandro Paiva, coordenador do curso de administração da Mackenzie do Rio. E conosco pela internet também a Maria Lúcia Fatorelli, ela que representa a Auditoria Cidadã. Vamos rodar então a reportagem para entender mais sobre esse assunto no contexto da dívida pública. Uma grave crise financeira atinge a maioria dos estados brasileiros. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideram a lista de estados mais endividados do país. A situação mais crítica, entretanto, ocorre no Rio de Janeiro, que na semana passada decretou estado de calamidade pública em razão das dificuldades financeiras. Sem dinheiro, os governadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal pedindo para que a dívida fosse renegociada. Frente à grave crise, o presidente interino Michel Temer decidiu se reunir com a sua equipe econômica e governadores dos estados. Depois de um longo dia de negociações em Brasília, governadores e Planalto chegaram a um acordo. O governo federal concordou em suspender até o fim de 2016 o pagamento das parcelas mensais de dívidas dos estados com a União e também alongar o perfil das dívidas estaduais com a União por mais 20 anos. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018 por conta da renegociação de suas dívidas, sendo 20 bilhões já em 2016. Em troca do acordo, o governo vai propor ao Congresso que inclua os estados na proposta que limita o aumento dos gastos públicos. Alessandro, como é que fica essa conta aí? 20 bilhões de reais não pagos à União até o final de 2016 e 50 bilhões até 2018. É muito dinheiro que não vai poder ser aplicado em muitos programas em todos os campos, né? Educação, saúde, transporte. A grande questão é essa. Esse dinheiro todo, todos esses projetos sociais, todas essas políticas públicas, da onde que vai sair dinheiro para ser aplicado nessas políticas? Um planejamento efetivo foi feito para que eu possa perdoar temporariamente essas dívidas? Porque nós temos uma série de problemas de maneira geral, com saúde, com educação, com segurança, a nível Brasil. Com esse dinheiro que já vinha sendo pago pelos estados, sem esse dinheiro, como vai ser feito? Se eu penso em saúde, por exemplo, nos últimos 5 anos, foram fechados mais de 2.000 leitos hospitalares no Brasil todo. Só no Rio de Janeiro foram 700 leitos fechados. Da onde vai vir dinheiro para a saúde? Eu vou perdoar, eu vou passar um tempo sem receber esse dinheiro, mas a grande pergunta que fica é essa. Houve um planejamento efetivo para conseguir fazer isso? Juliana, a impressão que se dá e o quadro que a gente vê nesse momento é que falta recurso nas duas pontas, né? A ponta de quem está pedindo, a ponta de quem está emprestando e vice-versa.
É verdade, falta recurso dos dois lados porque a crise está atingindo todo mundo, né? Nesse aspecto, os governos estaduais eles têm um poder de barganha aparentemente um pouquinho maior, porque eles precisam do financiamento da União, né? Então, é inevitável, muitos programas vão ter que continuar, a União vai ter que ajudar os estados, socorrer os estados, porque é fundamental que funcionários públicos, servidores sejam pagos, estão trabalhando, a gente precisa fazer com que a economia continue funcionando e o primeiro passo para que a economia comece a travar é você evitar o pagamento de funcionários. Fora todas as tensões sociais, a reboque disso tudo, né? Com certeza, isso começa a tornar o governo, e não é a questão de ser um governo interino, mas o momento é muito delicado. Então, realmente, os estados parecem ter um pouquinho mais de poder de barganha, mas faltam recursos das duas pontas. Esse é o momento de pensar numa gestão eficiente. Maria Lúcia, você participou da auditoria da dívida grega, né? Nós falávamos agora há pouco no bloco anterior sobre a situação que vem por aí com a saída do Reino Unido da União Europeia, a expectativa de muitos países relacionando todas as áreas da agenda pública. O que você pode compartilhar conosco a partir da sua experiência no envolvimento neste debate que aconteceu na Grécia nos últimos anos? Eu vou compartilhar, sim, mas eu só queria fazer um comentário sobre essa questão que os meus dois companheiros aí de programa comentaram. Na verdade, a crise não está atingindo todo mundo. Os bancos nunca lucraram tanto. Em 2015, toda a economia real despencou, inclusive o PIB do país encolheu, e o lucro dos bancos foi absurdo, apesar deles terem feito uma reserva de 183 bilhões de reais. Por quê? Não está faltando dinheiro para a União cobrar apenas a atualização monetária sobre as dívidas dos estados. Mas não está faltando para remunerar toda a sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas. Isso aí dá mais de 200 bilhões por ano. Não está faltando dinheiro para a remuneração do swap cambial, que dá outras centenas de reais por ano. Então, a gente tem que analisar como um todo esse esquema financeiro. Em relação à Grécia, nós verificamos lá, a maior credora da Grécia era uma empresa, uma sociedade anônima, constituída sob a modalidade de sociedade de propósito específico, localizada em Luxemburgo, paraíso fiscal, e essa empresa, ela emitia papéis. Olha só a semelhança com o esquema que está acontecendo aqui nos Estados. Ela emitia papéis com garantia dos países europeus. Esses papéis entravam como dívida pública, por exemplo, no Banco Central grego. Internamente, o Banco Central grego transferia esses papéis para um fundo privado, porém, que recebia recursos públicos. Esse fundo fazia a troca desses papéis que possuíam garantia dos países europeus com papéis podres em poder dos bancos. Olha só a semelhança com esse esquema que está sendo desvendado aqui em vários estados e municípios. Em Belo Horizonte, nós investigamos, por exemplo, o caso da PBH Ativos S.A., uma empresa paralela que emitiu bilhões de reais em debêntures. Esses debêntures, papéis, títulos, oferecem juros equivalentes ao IPCA mais 11%. O banco que intermediou essa operação foi o BTG Pactual. Ele comprou 100% das debêntures com desconto, além de ter ganho as comissões e tudo mais. E essas debêntures têm a garantia da Prefeitura de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte, aliás. E quer dizer, é um papel que já nasce como dívida pública. E o que o município recebeu quando esses papéis foram vendidos? Pois é, vou pegar essa sua linha de raciocínio aqui, Maria Lúcia, trazer para o Alessandro, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais fecharam 2015, Alessandro, com um índice de endividamento de 180% de tudo que arrecadavam, né? Uma situação bem delicada, né? A Maria Lúcia está trazendo aí a perspectiva da semelhança das operações que trouxeram o quadro grego para algo que está acontecendo agora, mas 180% de tudo que estava sendo arrecadado já com endividamento seja parte num cheque especial gigantesco, né? Realmente, é muito alto. Isso tudo, mais uma vez, é fruto de uma gestão ineficiente.
né, você não conseguir gerenciar de maneira efetiva os seus recursos, né? Você tem um orçamento definido, você conta com um valor, né, no caso do Rio de Janeiro, de royalties, né, que o barril chegou a ter um valor de $110, que caiu em 2015 para 40. Nunca mais voltou? Né? Nunca mais voltou. Né? Então, você está contando com um dinheiro, né? Você não tem uma diversidade econômica, você conta com uma fonte de receita específica, finita, né? E você está achando que vai ter sempre aquele dinheiro. E aí você é uma bola de neve, um cheque especial. Você está hoje com 1.000, não pagou, no mês que vem vai para 2.000, 3.000 e a tendência é só realmente crescer. Fruto de gestão. Mas e a lei de responsabilidade fiscal, Juliana? O que você tem a dizer desse mecanismo nessa discussão? Olha, a lei de responsabilidade fiscal ela deveria ser um mecanismo que inibiria o gasto excessivo dos estados, né? O grande problema é que os estados eles conseguiram, por muitas vezes, contornar a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o endividamento continuou aumentando. Né, os estados acabaram conseguindo mecanismos para gastar além do que realmente deveriam. Eles começaram a operar nos caso limites. Do Rio Grande do Sul, que fechou o ano com 227% da receita, ou seja, 68 bilhões de reais acima dos 200% estipulados como teto pela Receita. Né? Porque existe acho que os estados eles precisariam, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que o endividamento ele pode ser até 200% da sua receita corrente líquida. Então, o endividamento poderia ser de até 200% disso e a luz vermelha acende quando chega perto dos 180%. Agora, os estados, Só que eles você já também... sai da luz laranja, né? Só que você não que sai da luz verde. Esse é o ponto. Os estados, eles têm que ter o bom senso de perceber que uma dívida de mais de 100%, de 180%, até próximo aos 200%, que ainda são permitidos dentro da lei de responsabilidade fiscal, esses 200% não são absolutamente razoáveis de nenhum ponto de vista, né? Maria Lúcia, em apenas um ano a dívida de todos os estados do país cresceu quase 100 bilhões de reais. Retomando a sua linha de raciocínio, o que estava acontecendo com Belo Horizonte, Minas Gerais, você prevê aí, independente de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, você prevê aí no cenário mais a curto prazo uma bomba estourando em outros estados da federação? Claro, é evidente. Esse processo que começa sem transparência, que soma aí mais da metade do estoque refinanciado, dívida, passivo de banco, que os estados sequer receberam. Coloca em cima disso juro abusivo, apesar da garantia total. Os estados estão totalmente atados, ainda mais com esse modelo tributário concentrado, que concentra as receitas na União. Não é extremamente injusto. Olha, se não enfrentar desde o início e rever este processo, não tem saída. Vai só piorando e vai servindo de desculpa, como está servindo, para a contínua entrega das nossas riquezas, das nossas empresas, das concessões públicas, contínuas reformas, contra-reformas que retiram direitos sociais e mais, uma situação social totalmente incompatível com o que poderíamos ser, porque o Brasil não é qualquer país, é um dos países mais ricos do mundo. Então, a nossa proposta é de uma verdadeira auditoria, porque quando se fala, a União emprestou para os estados, a União nunca emprestou nada para os estados. A União somou o total das dívidas que os estados possuíam com o total do passivo dos bancos, emitiu lá a dívida pública federal em condições muito mais tranquilas do que aquelas dívidas dos estados na época, mas depois a situação se reverteu. Então a União está lucrando com isso. Não existe bibliografia no Brasil sobre a dívida dos estados. O único livro é o nosso livro da Auditoria Cidadã, que compilou dados. Então, o que nós temos que fazer é aprofundar os estudos, conhecer a fundo essa realidade e rever, porque eu não acho que seja utopia que a União cobre somente a atualização monetária dos estados. Por quê? Eu pergunto a vocês, é possível morar no estado de São Paulo e não morar no Brasil?
Pois é, está aí a reflexão de Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, falando diretamente de Brasília. Obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação e pelo seu questionamento que se lançou aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Tá aí, voltando aqui para o estúdio, Alessandro e Juliana. A partir desse ponto de vista da Maria Lúcia, né, trazendo novamente a reflexão, que cenário vocês preveem a curto prazo para o empoderamento da população brasileira sobre esse assunto, né, na falta de bibliografia, no aprofundamento de debates como esse, mas do público também se aprofundar neste debate? Bem, o que eu vejo hoje é a única saída, né, a saída mais fácil, se puder dizer que seria fácil. Você tem duas formas de resolver essa situação. Ou você vai aumentar a receita do Estado ou vai diminuir a despesa. Aumentar a receita é extremamente complicado, né? Você vai As duas coisas qualquer empresa gostaria de fazer, né, Alessandro? Todas duas, aumentar a receita e diminuir o custo. Né? Agora, nós temos muita gordura nos estados, né? Começamos nosso bate-papo falando sobre cargos comissionados. Existe muita gordura a ser cortada. Então, reduzir despesas, ter uma ferramenta de auditoria eficiente, onde se identifique aonde eu posso cortar, já é um início para se diminuir essa dívida, de deixar de pagar, mas não simplesmente deixar de pagar, mas de ano a ano pagar menos. Então, eu acho que a saída, né, o pensamento tem que ser esse, aonde eu posso cortar, porque aumentar a receita é muito complicado. Juliana. Brasil precisando cortar despesas, aumentar recursos, a matemática da proposta é simples, mas a equação na prática é inviável. É difícil. É difícil porque a gente sabe que a evolução da dívida, ela se forma com uma dívida passada, que é corrigida pela taxa de juros, é corrigida pelos indexadores, e uma dívida nova. O grande problema é que os estados hoje, eles têm as duas pontas crescendo. Então, eles têm uma dívida que cresce com os juros, então eles estão tendo reajustes de juros por conta de dívidas passadas, e aí aqui a gente, independente se é uma dívida que veio dos bancos, se é uma dívida que foi feita por conta de contratações excessivas, a verdade é que a gente tem que olhar para a realidade e ver que essa dívida existe. Ela está sendo corrigida, isso é um passivo para os estados. Mas o problema é que também tem a outra ponta. Os estados, eles não conseguem reduzir seus gastos. Então, a gente continua alimentando essa dívida não só com os juros, mas com uma dívida nova que se acresce mês a mês. Cultural na gestão pública. Cultural na gestão pública. Porque existe, e aí nesse ponto que eu discordo um tanto da Maria Lúcia, eu acho que a gente não pode pensar que a União pode fornecer crédito a um preço muito barato. Porque se a União dá crédito para os estados com um custo baixíssimo, o que a gente tem, na verdade, é um desincentivo a que os estados façam a lição de casa. Qual é a lição de casa do estado? Dos estados, no geral, é pensar que eles precisam fazer uma gestão eficiente e gastar aquilo que eles possuem de recurso. Então, se a União começa a dar um recurso com um preço muito baixo, os estados acabam percebendo que é fácil obter esse tipo de recurso. E o incentivo para que eles consigam fazer com que essa dívida nova vá se reduzindo até que eles consigam fazer uma igualdade entre gastos e receitas, que é um primeiro passo para que posteriormente você consiga fazer superávites e pagando a dívida passada, amortizando, tirando essa dívida passada da frente. Se o governo dá esse crédito, não vai ter como fazer isso. O presidente interino Michel Temer, ele colocou esse teto para o aumento de gastos públicos dos estados como proposta para 2017, né? É viável acreditar numa contrapartida como essa, Alessandro? Eu acho que tem que ser feito, né? Tem que haver uma contrapartida, porque senão fica aquela história, eu concordo com a Juliana, aquela história de, como se fosse um exemplo, um pai que dá um carro zero para um filho, sem precisar trabalhar, sem ele ter nenhum tipo de responsabilidade. Está aqui o carro, tem gasolina, tem tudo, e ele não tem nenhuma contrapartida, não tem que estudar, não tem que trabalhar e nada para manter aquele carro. Então, é necessário que realmente se force os estados a diminuir a sua dívida, diminuir o seu gasto. Até porque o refinanciamento de 2014 do governo Dilma não teria sido suficiente? Não, no final das contas não foi. Mas não era para ser?
Deveria, mas o problema é que os estados não perceberam que eles precisavam fazer a parte deles na lição de casa, né? Justamente porque na época houve uma pressão muito grande para que não houvessem as contrapartidas, né? Que aliás era uma coisa que estava acontecendo também agora antes da substituição do governo, né? A primeira proposta de renegociação nesse ano era que foi a proposta do Nelson Barbosa, era uma proposta relativamente semelhante a essa que a gente tem hoje. Acabou não andando, né? Só que acabou não andando porque partidos da base aliada não queriam que fosse pedida uma contrapartida. Então essa foi a quebra no momento, né? A base aliada não quer a contrapartida, mas a contrapartida é fundamental porque os recursos da União não são ilimitados. Então você acabou travando essa pauta. Isso tudo mudou um pouco a percepção do brasileiro para os grandes eventos, né? Nós falamos recentemente sobre Pan-Americano em 2007, Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas agora em 2016. A relação custo-benefício, realidade, utopia, mudou na concepção de vocês com relação ao Brasil sediar grandes eventos? Existem várias discussões no mundo inteiro sobre a viabilidade, pelo menos do ponto de vista econômico, desses grandes eventos. Apesar, obviamente, de uma coisa ser uma coisa, outra coisa ser outra coisa. Exatamente, né? Mas tem uma discussão muito grande. Até que ponto, né, a relação custo-benefício vai valer a pena? Eu vou investir X, quanto eu vou ter? É uma preocupação muito grande, tomando mais uma vez o Rio de Janeiro como exemplo, muito grande, porque se nós tivermos problemas, né, situações complicadas de saúde, segurança, como vai ficar a imagem do Rio de Janeiro para o mundo inteiro? A ideia dos jogos, tirando a questão financeira, que não vai ser viável, do legado, muito interessante a questão do legado que vai ficar, mas você vai ter um modelo onde os recursos que foram aplicados, 39 bilhões, com retorno, com uma perspectiva de 51. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, você teria um aumento no fluxo dos turistas, o que poderia gerar um retorno positivo. Ao mesmo tempo, se tivermos problemas, o turismo vai para perspectivas diretamente relacionadas ao turismo já estão acontecendo, né? Falando de Zika vírus, violência, crise no Brasil todo dia na imprensa internacional. Isso também dificulta muito, né, Juliana? Dificulta porque você muda a perspectiva, né, dos outros agentes, dos estrangeiros frente ao país, né? A gente sabe que hoje um dos nossos grandes problemas é a expectativa que as pessoas têm. E aí quando a gente diz a expectativa, a gente não está falando só do brasileiro, mas a gente está falando do resto do mundo também. A expectativa que os agentes têm frente à nossa economia. Os investimentos, eles acontecem, a entrada de capital, ela acontece quando os agentes percebem que o país vai para frente, que existe um futuro, né? Que existe uma possibilidade de ganhos nos períodos seguintes. Quando a gente quando a nossa economia não dá essa segurança, quando a gente não tem essa perspectiva, isso é muito negativo, os investimentos não vêm. É assim em qualquer lugar do mundo, né? É assim em qualquer lugar do mundo, isso é uma prerrogativa da própria ciência econômica. Olha, a participação em mídias sociais, ao longo da semana a gente teve aqui alguns comentários pelo Facebook, pelo Twitter, o Carlos Costa comentou, olha, recentemente o estado do Rio de Janeiro decretou calamidade, mas na ordem dos 40 bilhões de reais a gente teve para as Olimpíadas que foram investidos. Nem depende de onde esteja vindo, Estado ou do ambiente federal, antes aposentados e pensionistas recebendo do que os jogos para alguns. Ele coloca ali que na fila de prioridade, aposentados e pensionistas deveriam sim ser priorizados do que um grande evento. O que vocês têm a dizer a respeito de um comentário como esse do Carlos Costa? Obrigado aí pela participação. Eu acredito que, por exemplo, teve uma situação, a Suécia comentou que ela não quer sediar as próximas Olimpíadas. Segundo o depoimento, foi que falou, eu tenho outras prioridades para investir o dinheiro, né? A crise do Rio de Janeiro não foi fruto de Olimpíadas. Esses 39 bilhões que foram utilizados, poderiam ser usados? Sim, poderiam ser usados. Apesar que 57% desse valor veio da iniciativa privada. Então, não que foi... já era o arcabouço financeiro montado para sediar um grande evento, né? Mas, ao mesmo tempo, a própria iniciativa privada poderia ter investido esses 39 bilhões em outras, em saúde, em segurança, enfim, em educação. Mas, se nós fizermos um trabalho bom, a médio e longo prazo, essas questões, esse dinheiro que poderia vir, né, de turismo com saúde e educação, vai vir. Agora, se esse momento olímpico for ruim, esse dinheiro não vai vir. Aí realmente era melhor ter investido os 39 bilhões no Rio de Janeiro.
Juliana, suas considerações finais, a gente está chegando aqui ao final do programa. Queria que você trouxesse para você a sua visão de cenário a curto prazo. Olha, eu acho que no curto prazo é inevitável, a gente precisa encarar essa crise do jeito que a gente está enxergando, né? A renegociação da dívida dos estados é fundamental, os estados precisam auxiliar o governo a fazer essa reforma fiscal, os gastos precisam diminuir, já que, como o Alessandro falou, a gente não consegue aumentar mais a tributação, isso já a Receita já chegou num ponto crítico, né? E todo mundo quer uma reforma tributária também, né? E é necessário. Todo o empresariado. É fundamental, mas a gente tem que partir do pressuposto que nós temos panoramas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. E o curtíssimo prazo pede para que inicialmente as questões emergenciais sejam resolvidas. Então a gente tem que dar um jeito na questão dos estados, pagar servidores, resolver os problemas de saúde, de segurança. Então é fundamental que você faça realmente que a gente contenha os gastos, né? Faça uma redução de gastos inicialmente, que os estados consigam começar a reverter um pouco desse quadro, para que a economia volte a ter um pequeno fôlego que seja, para que a arrecadação também volte a aumentar. E aí, então, do curto para o médio prazo, a gente consiga fazer essas reformas estruturais que são mais demoradas, que são mais custosas, tanto socialmente quanto economicamente, mas que vão ser fundamentais. Todo o esforço de curto prazo, ele vai ser jogado para a lata do lixo se a gente não conseguir dar seguimento às reformas estruturais na sequência. Alessandro, suas considerações finais, obrigado pela participação no programa. Obrigado. Concordo com a Juliana plenamente, eu acho que a questão dos salários realmente tem que ser prioridade, né? Como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Então, você pagar salários até de quem está ligado à segurança, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, que estão também com salários atrasados, que motivação esses profissionais vão ter para cuidar da segurança, né, da população de maneira geral? Então, você tem que efetivamente resolver de imediato essa questão de curto prazo, né, de pagar salários, servidores, todo mundo está envolvido. E mesmo assim não tem de onde tirar, né? Mas assim não vai ter de onde tirar. Esse dinheiro que vai vir a princípio, os 2,9 bilhões, é só para segurança. Pois é, como é que resolve? Como é que vai resolver isso? Como é que vai estar? Eu fico me perguntando, o bombeiro, o policial militar, como é que eles vão estar na rua, o grau de motivação, sem dinheiro que eles não receberam metade do valor até agora, recebiam dia 2, agora recebem dia 15, e agora dia 15 receberam só 50%, enfim, como é que vai estar a motivação desse profissional para promover segurança para a população, para os turistas, por aí vai. Então, eu acho que é uma questão emergencial realmente, de pagar salários. Alessandro Paiva, Juliana Anhas, obrigado pela participação no programa de hoje. Fica aqui a nossa contribuição para o debate a respeito da gestão pública e da administração dos nossos estados. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima, boa noite. A você de casa, você que nos acompanha também pela internet, quando vê os nossos conteúdos no YouTube, no site do Futuro, obrigado pela companhia. O Sala Debate volta na semana que vem. Até a próxima.